pessoal! Está na hora de mais um Passado da Hora, o programa mais louco e histórico da TV. Hoje é dia de falarmos dos brasileiros mais famosos da história. Aqueles que vale a pena lembrar e que ficaram famosos não por fazer aquele post engraçado ou aquela selfie maneira. Vamos falar dos brasileiros que realmente marcaram a história do Brasil. Aham, um episódio sobre mim que faço sucesso nas paradas nacionais, internacionais e interplanetárias. Não querendo ser metidinho, mas sendo muito metidinho, devo dizer que o programa de hoje é dedicado aos brasileiros que realmente fizeram a diferença, e não para os famosos da moda ou do momento. Alberto Santos Dumont nasceu em 1873 e depois de estudar física e mecânica na Europa, inaugurou a era da aviação, quando em 1906, a bordo do seu aeroplano 14 bis, um aparelho mais pesado que o ar e mais sofisticado que o dos seus concorrentes, decolou no campo de Bagatelle e voou por 60 metros. Isso mesmo, a primeira pessoa a decolar foi um brasileiro. Mas a história não é feita apenas de eventos que quebram recordes ou paradigmas. Veja um caso de Machado de Assis, um homem pobre de origem africana que nasceu no Rio de Janeiro em 1839 e é considerado hoje o mais importante nome da literatura nacional. A extensa obra de Machado, que inclui 9 romances, peças teatrais, 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas, é importante porque ele foi capaz de retratar a realidade em que vivia, utilizando para isso a arte da escrita. Legal! Isso aí! Também não temos uma escritora brasileira famosa, Ned? Se vocês pensam que a história é feita apenas por homens, pensem de novo. Um dos nomes mais importantes da nossa literatura foi, para citar apenas um exemplo, uma mulher, Clarice Lispector, uma imigrante ucraniana que, tal como muitos outros escritores famosos, se fizeram famosos quando abraçaram o país que os acolheu. Nascida em 1920, Lispector logo se consagrou como escritora, jornalista, contista e ensaísta, criando uma obra que é o pilar e inspiração da moderna literatura brasileira. Escutem o que a nossa múmia favorita tem a nos contar sobre outro brasileiro famoso. Vai, Ramizes! Alguns dos mais importantes brasileiros nem são muito conhecidos hoje, tal como Wendel de Moura, um religioso cientista brasileiro, nascido em 1861, que faz parte de uma geração de cientistas que fez os primeiros experimentos com a transmissão de som e sinais telegráficos sem fio por meio de ondas eletromagnéticas, o que deu origem ao telefone e ao rádio. Vocês já tinham ouvido falar desse cientista louco? Hein? O que será que a Ramona tem a nos contar sobre a fama e os famosos da história do Brasil? Como uma personalidade famosa, devo dizer que a gente vê o tempo passar e como passa. Olha, gente, embora muitos nomes entrem nos livros de história, existem muitos historiadores que preferem estudar os povos como um todo, para que assim ninguém fique de fora desse carnaval. Ou seja, os historiadores, esses danadinhos, influenciam a nossa maneira de entender a realidade. Ai, para de gritar, ô sua afetada! Um importante escritor brasileiro, que foi o primeiro criador de uma editora nacional, foi o Monteiro Lobato, que viveu no início do século XX. Polêmico, adquiriu fama com seus livros, muitos de literatura infantil, e seguiu diversas tendências políticas ao longo de sua vida, contestando e questionando abertamente termos políticos ou culturais como o modernismo. Ele investiu boa parte de sua carreira e do dinheiro que obteve com seus livros aplicando no desenvolvimento da indústria petroleira e na indústria de uma forma geral, com pouco sucesso. Ele foi importante por trazer a público a discussão do crescimento de um Brasil industrial. Poxa, e eu que achei que o Monteiro Lobato só era autor de livros como O Sítio do Pica-Pau Amarelo e o inventor da personagem feminina mais famosa da literatura brasileira. Quem podia imaginar que ele queria achar petróleo no Brasil? Bom, muitos conhecidos meus viraram petróleo. Enfim, it's time! Chegou a hora do
cara a cara com o Marechal. Fala aí, Marechal! Bem-vindos, telespectadores, a mais um Cara a Cara com o Marechal. Hoje com o ilustre desconhecido do passado, que foi pau pra toda a obra na extração do petróleo nacional. Fala aí, ilustre. Minha vida de petroleiro. Eu ficava com a minha mão o dia inteiro naquela lambança procurando petróleo, até que um dia eu encontrei. E foi aí que você ficou famoso, é? Assim como eu. Famoso? Que famoso? Eu nunca fiquei famoso. E com aqueles petróleos saindo pelos tubos pra tudo quanto era lado, tinha um monte de político, engenheiro. Eles começaram a discutir, debater boca, quem era o dono daquilo tudo. E então foram eles que ficaram famosos, é? Famosos? Sim, muito famosos. E muito ricos até onde eu fiquei sabendo. E agora, pra terminar, uma última pergunta pessoal, se é que você me permite, é? Essas manchas de óleo saem com tira-manchas, é? Não precisa responder. Adeus, ilustre manchadinho, quero dizer, desconhecido. E adeus, telespectadores de mais um Cara a Cara com o Marechal. O programa que o quê? O quê? Só eu sou famoso. Vamos tirar essa história limpo com os comentários do Ned. A fama de um personagem histórico pode ser medida em termos de como ele foi influente para o desenvolvimento de um país ou como ele foi importante para toda a humanidade. A história inclui coisas boas e más, tal como ocorre na vida de uma pessoa. Só podemos julgar os fatos apenas quando nos distanciamos deles no tempo. A história nos livros é então a somatória de visões que incluem a cultura, a ciência, não esquecendo que a política é tecnicamente uma ciência. Os costumes, as religiões, os eventos pontuais, os eventos de grande duração, o cotidiano, levando muitos historiadores a considerarem que, de certa forma, tudo é história. Agora é hora do nosso momento musical, com o rádio que adora entupir os ouvidos com tudo que ouve, principalmente com Elvis. Vitor Vitrola. Olá, ouvintes do passado da hora. Infelizmente, não vou poder colocar uma música de Elvis. Agora, para o deleite de todos, vamos sacudir o esqueleto ouvindo a versão de um hit típico de bossa nova com o título Ai, meu benzinho, caminho no solzinho, pois quero te dar muitos beijinhos e me sinto muito sozinho. Nova nem dá pra dançar. Eu prefiro o rei, mas não o Elvis, viu, Vitor? Mas o nosso rei Roberto Carlos, ou o galã rebelde engajado Chico Buarque. Mas não foi só na música que os brasileiros se destacaram. No esporte também fizeram bonito. Ramona, conta pra gente. Como esquecer, por exemplo, a grande tenista brasileira Maria Esther Bueno, a primeira mulher a vencer os 4 principais torneios mundiais. E que conquistou um total de 589 títulos em sua carreira. A louca! Saiu conquistando tudo. Mas eu não tô menosprezando o Guga Kirten, não, tá? Aquele rapaz, manezinho, que botou a Ilha da Magia no mapa. Foi o número 1 do tênis mundial. Um outro famoso brasileiro, fora do lugar comum e do estereótipo cultural brasileiro, é o escritor Érico Veríssimo. Nascido no Rio Grande do Sul durante o século XX, retratou na sua obra o Brasil rural e urbano onde vivia. E graças à qualidade dos seus trabalhos literários, o tornou um dos grandes escritores brasileiros, reconhecido internacionalmente pela sua qualidade. Como dizem ao falar da sua aldeia, Érico Veríssimo se tornou universal. Atenção, velharias! A ampulheta está quase no fim! Voltem todos aos seus lugares! Nos vemos no próximo Passado da Hora!